Olá, bem-vindo ao canal Na Travessia com Jesus. Hoje eu estou no capítulo 2 do profeta Daniel, quando o rei Nabucodonosor teve um sonho e ele viu uma grande estátua, com a cabeça era de ouro, os braços e o peito era de prata, o ventre e o quadril era de bronze, as pernas de ferro, os pés de ferro e barro. Então era uma estátua muito grande, assustadora. O rei ficou assustado mesmo. Então Daniel vem e interpreta aquele sonho daquele rei. E ele diz, né, que a cabeça era o império do próprio rei, e os outros impérios que viriam depois dele, né, como a prata, o bronze, o ferro. E no fim, Daniel diz que uma grande pedra foi cortada, sem auxílio de mão, e veio bateu nos pés da estátua e ela ficou totalmente destruída. Todo aquele material ficou como pó. E Daniel interpreta, não é, que aquela pedra representava o reino de Deus que é maior do que qualquer outro império deste mundo. A história conta, não é? Que todos os reis e impérios que se levantaram, todos passaram, e o reino de Deus, ele subsiste, ele continua. E é sobre isso que eu queria falar com você. É que o reino de Deus, ele continua crescendo, ele continua enchendo toda a terra. É um reino invisível, mas é um reino real. Os valores desse reino é real. Precisamos compreender que quem entra no reino de Deus precisa viver esses valores, esses princípios, porque no fim é o reino de Deus que vai continuar. Jesus disse que o reino dele era eterno, não era deste mundo. E precisamos então estar atento que o reino de Deus é uma realidade. E Jesus disse que para entrar nesse reino precisa de arrependimento, mudança de vida, mudança de valores, de princípios. E precisamos então abraçar esse reino de Deus que está enchendo toda a terra e no fim ficará somente Ele. Então que você possa pensar nessa realidade de pertencer a esse reino. Não há império neste mundo que vá subsistir a eternidade. Todos irão passar, seja as nações mais ricas desta época, né, com um poder de destruição, com armas, né, que muitas nações têm esse poder bélico, né, mas nenhuma delas irá resistir, porque o poder de Deus, do reino de Deus, é maior. Então, convido você a pensar nesse reino, a ler as escrituras, a saber que esse reino é real, ele tem princípios e valores que regem a vida do ser humano e a gente precisa então entrar neste reino, porque todas as outras realidades serão destruídas. Esse reino ele é poderoso, ele vai esmiuçar tudo aquilo que não pertence a Deus, porque Deus é o rei deste reino e a gente precisa então estar conectados, inseridos nesse reino que durará para sempre. Pense, você está do lado daqueles que têm a estátua, esses impérios, ou você prefere ficar do lado do reino vencedor, que é o reino de Deus? Entregue sua vida a Jesus Cristo, Ele é a porta para esse reino a partir do arrependimento. Jesus é a porta que dá acesso a esse reino eterno que vai durar para sempre. Deus abençoe você e a sua família.